Audiência destinada à inquirição de testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal em ação penal 501-3130-08-2019-4047000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Fernando Migliaccio da Silva, Olívio Rodrigues Júnior, Paulo Vieira de Souza e Samir Assad. Vamos ouvir a testemunha, inicialmente, senhor Álvaro. Perfeito? O senhor pode falar seu nome completo? Álvaro José Galhães Novis. O senhor vai ser ouvido, então, como testemunha indicada pelo Ministério Público Federal, nesta ação penal que eu já nominei. Como testemunha, tem o compromisso de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado, sob pena do crime de falsa testemunha. Além disso, o senhor figura como colaborador. Nessa condição, também assumiu o compromisso de relatar os fatos que o senhor sabe, sob pena de uma eventual violação do acordo e consequências para o senhor, perfeito? Perfeito. Eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigada, excelência. Boa tarde, senhor Álvaro. Boa tarde. O senhor poderia, por favor, descrever como era a relação da empresa do senhor, nominando a empresa, com a Odebrecht, quando começou essa relação comercial? Sim. Em meados de 2008, eu recebi um telefonema do Luiz Eduardo Soares, que é um executivo da Odebrecht. Quer dizer, eu já tinha familiares no grupo Odebrecht, né? E eu tinha uma corretora de valores, que chamava Roya Corretora de Valores, e essa corretora já prestava serviços para o grupo Odebrecht na área de câmbio comercial, câmbio turismo, a parte toda de câmbio, vamos dizer assim, lícita. E com esse telefonema, na época, a Odebrecht estava precisando fazer um pagamento no Rio de Janeiro, e esse pagamento eles estavam com uma dificuldade de conseguir reais, e uma eventualidade ali, naquele momento, naquela semana, eu tinha os reais para fazer o pagamento, e assim foi feito. Depois eles me pagaram e ficou tudo certo. Nessa operação criou uma confiança, e assim eu fui chamado para ir para São Paulo, para conhecer como era a operação do Grupo Odebrecht. Eu já tinha um vínculo com esse tipo de operação no Rio de Janeiro, no caso da FETransport, e assim fui conversar com o Luiz Eduardo. Eles, no primeiro momento, gostariam que eu fosse exclusivo. Eu expliquei a eles que eu não tinha como ser exclusivo, em função da minha já comprometimento com o Grupo FETransport no Rio de Janeiro, e que em São Paulo eu poderia ser, e no Rio atender dentro da demanda que eles quisessem. Qual era a minha função? A minha função era receber os reais das pessoas que... As dificuldades que a Odebrecht tinha na época era a dificuldade de fazer a entrega final, para o beneficiário final. Foi aí que eu entrei. Eu não era o gerador dos reais, eu recebia os reais de várias pessoas que o Grupo Odebrecht contratou. E posso citar eles: o Adil, o Samir, o Rodrigo Tacla Duran, Tony e o Juca. Eram as pessoas que tinham como objetivo e tarefa entregar reais a mim. Como esses reais eram entregues? Eles eram entregues na transportadora no Rio de Janeiro, chamada Transexpert, ou eram entregues em São Paulo, na transportadora Transnacional. Ou eram entregues em hotéis que a gente marcava antes, ou era entregue numa parte hotel que tinha durante um período, e depois essa parte hotel deixou de existir. Esses reais, quando eram recebidos, eles iam para a transportadora ou ficavam nessa parte hotel, e mediante esses recebimentos eu avisava ao Fernando, ao Luiz Eduardo, primeiro numa época, depois o Fernando Migliaccio, e ali esses reais estariam disponíveis para eu fazer as senhas que fossem determinadas pelo Odebrecht. Tá, então vamos só pontuar alguns detalhes, tá, do relato do senhor. O senhor falou que primeiro fez uma entrega no Rio de Janeiro, nos idos de 2008. Isso. E depois foi chamado para uma reunião em São Paulo, com o grupo. Essa reunião foi em que ano? Isso foi em 2008. 2008 também. Mesmo. Tá. Além do senhor Luiz Eduardo, quem estava nessa reunião? Realmente, eu acho que só estava o Luiz Eduardo. E depois eu conheci o Fernando. Na mesma ocasião? Na mesma ocasião. Certo. Porque na época quem cuidava da parte de reais, se não me falha a memória, era o Luiz Eduardo.
e depois houve uma troca lá entre eles, e aí eu comecei eu fiquei subordinado, vamos dizer assim, ao Fernando. Tá. E só para deixar claro, quando o senhor fala reais, o senhor está falando em dinheiro em espécie? Estou falando em dinheiro em espécie, somente dinheiro em espécie. Tudo e bem. Real. Moeda real, não tem moeda americana, não tem nada. Real. Certo. O senhor também mencionou que a função da sua empresa, né, era fazer entrega aos destinatários finais. No caso, a corretora não tinha nada a ver com a operação em si, né? A corretora era uma instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central, normalmente ela tinha a vida dela. O que aconteceu? Qual foi a facilidade que eu tive, né? Porque já existia essa operação no Rio de Janeiro, numa transportadora. Eu nada mais fiz do que essa transportadora do Rio de Janeiro subcontratar uma transportadora em São Paulo, com a qual eu não conhecia, foram eles que contrataram, e assim a parte toda que era de grande dificuldade da Odebrecht, aonde vai ficar os reais, aonde vai dormir os reais, aonde que esses reais vão ficar colocados, e aí eu criei essa logística. Tá, o nome da transportadora em São Paulo, Transnacional. Certo. Esses reais, eles eram entregues à sua empresa, assim, aos seus funcionários, ou os senhores também iam buscar em alguns... Depende, na maioria das vezes a transportadora buscava, no decorrer do tempo, doutor, o que aconteceu foi que o Rodrigo, o próprio Juca e o Tony, que eram grandes fornecedores de reais... O Rodrigo está cobrando, tá. E eles tinham conta dentro da própria transportadora. Então era simplesmente transferir da conta deles para a minha conta. Era simples um contato interno dentro do Drozes, que eles tinham senha, então era só transferir de um lado para o outro. Quando a liquidação era na rua, muitas vezes a transportadora ia buscar, até pelos valores que eram, pelo risco, e em algumas situações foram entregues nessa parte hotel. Essa parte do hotel ficava localizado onde, senhor? Na Nova Conceição, eu não lembro assim o endereço, mas ele não durou muito tempo. Mas os reais, quando chegavam ali, eles não ficavam muito tempo, porque a gente tinha uma preocupação desses reais ficarem muito tempo lá, ou eles eram. Se os reais que chegassem fossem todos em notas graúdas, todo arrumado, como a gente chamava na época, eu já forçava fazer pagamento de senhas com o Fernando para tirar o risco, não só meu, como do Grupo Odebrecht. E quando isso não acontecia, esses reais eram retirados, a transportadora ia lá, retirava esses reais e levava para custódia dentro da transportadora. Certo. Por que período o senhor se manteve fazendo essa logística para a Odebrecht? Em 2008 e a primeira operação da Lava Jato foi quase na primeira operação terminou. Isso foi em 2000 e as datas eu não... Certo. O senhor mencionou o sistema Drozes, né? O senhor pode detalhar, por favor, que tipo de comunicação era mantida nesse sistema? O sistema Drozes era um sistema que foi criado pelo grupo, né, o Odebrecht, foi me oferecido pelo Eduardo, era um sistema que só as pessoas que faziam parte, assim eu imagino, né, da organização que usavam. E no momento que você entrava, te dava um apelido. Qual era o apelido do senhor? O meu era Vinho, tá? E eles determinavam com quem que você poderia falar, né? Era como se fosse um grupo hoje de WhatsApp que você, enfim, não existia em telefone, você monitorava ele em computadores, mas quem determinava com quem você poderia falar era a própria estrutura da Odebrecht. No meu caso específico, eu falava com o Rodrigo, eu falava com o Fernando e falava com o Luiz Eduardo. O senhor se recorda dos codinomes de cada um deles? Me recordo. Do Fernando era o Waterloo, o meu era Vinho, e do Luiz Eduardo era... Me deu um branco agora. O Luiz Eduardo andou mudando, mas está no meu... Agora nesse momento eu não estou... Mas eu vou lembrar já. E eram as pessoas que eu falava mais. Eu só falava com o Luiz Eduardo e com a Maria Lúcia, né, Tavares, que era a secretária, que ficava em Salvador, que eu não falava muito com ela. Quem falava mais com ela era o Edmar, que tinha também um codinome, Peixes, né, que era funcionário. Tá? Ele usava esse codinome, o Márcio, que eram dois funcionários que controlavam as planilhas, controlavam tudo.
e falavam com a Márcia, o Luiz Eduardo e Tuxi. Tá? E o da Márcia e da Maria Lúcia eu já vou lembrar também, que eu não falava muito com ela. E tinha o da Tumani, que era um outro codinome, mas era uma pessoa com a qual eu já não me comunicava, porque ela, até onde eu sei, não cuidava da parte de liquidação de reais no Brasil. A função dela era uma outra que eu não sei te dizer qual é. Certo. O senhor tem conhecimento de quais eram os destinatários desses valores? O beneficiário final, dentro da estrutura do grupo, doutora, ela era, exatamente, tinham várias etapas, justamente, eu acho, na minha opinião, que era para justamente não saber quem era o destinatário final. Houveram casos que eu fiquei sabendo, principalmente no Rio de Janeiro, porque já existia uma outra, quer dizer, não é o caso aqui de falar, mas é porque já existia uma outra afinidade comigo em função do outro grupo que operava no Rio de Janeiro. Falando especificamente de Odebrecht, não. Beneficiário final, não. Eu não ficava sabendo. O que eu ficava sabendo era a senha e o local onde. Então, a gente hoje, quer dizer, vendo o filme passar, obviamente os destinatários finais eu sei porque eu estou acompanhando o meu processo e estou vendo na mídia quem é. Mas não porque na época o senhor lidava ou tinha algum conhecimento de qual tinha sido a negociação do beneficiário com a empresa? Não era a minha função e eu procurava, inclusive, nem saber. Era a minha postura. Tá. O senhor mencionou também, no seu resumo inicial, quais eram as pessoas que geravam, né, esses reais. O senhor pode rememorar, por favor? Posso. O Adir, o Samir, o Rodrigo, o Tony e o Juca. Tá. Eram essas pessoas que eu recebia reais. No caso do Tony e do Juca, eram 100%, quase que 100% dentro da transportadora. O Rodrigo tinha fora e dentro. O Samir e o Adir, pelo que eu lembro, eram fora da transportadora. Só porque fica registrado, o senhor pode esclarecer quem era Juca e Tony? Juca e Tony são dois doleiros, que quando eu cheguei já faziam parte da estrutura da Odebrecht e que foram responsáveis, inclusive fizeram acordo de colaboração também, que estavam no Uruguai e eram responsáveis pelas operações de Sérgio Cabral no Rio, enfim. A natureza de eu conhecer eles foi via Grupo Odebrecht. Quando eu cheguei, eles já estavam na estrutura de fornecedor de reais. E eles eram, até então, trabalhavam anos lá no Rio de Janeiro com o Dario Messa. E os nomes deles, o senhor tem conhecimento? Nome não. Acho que um é Vinícius, porque, doutor, a gente falava muito por apelido, não há problema. Mas acho que era Vinícius, eu não sei, mas é uma questão, eu sei quem são as pessoas, mas o nome deles, eu sei que um é Juca e o outro é Tônia. Perfeito. Tá, então o Juca e o Tony se identificou como doleiros, né? E as atividades dos... Doutora, o que eles faziam para me dar os reais, eu também não tinha acesso. Tá? Como não tinha acesso nem ao que o Rodrigo, nem ao que o Samir, nem ao que o Adir faziam para conseguir os reais para me entregar. Então, mas isso não era a minha função. A minha função era o Fernando me ligar e falar, você vai receber X do Rodrigo. Quando você receber, me avisa e me dá um ok. Aí era criada uma senha. O Rodrigo combinava comigo direto a liquidação, estou dando um exemplo, né? Ele liquidava e avisava para o Fernando, o dinheiro está ok, está na transportadora, está pronto para ser usado. E no caso do Tony e do Juca, eles já estavam na estrutura da transportadora, tá? Há muitos e muitos anos. Então, a operação com eles era 100% dentro da transportadora. Tá, o senhor pode fornecer mais detalhes da operação com os irmãos Adir e Samir Assad? Os irmãos Adir e Samir eu conheci via Odebrecht, pelo Luiz Eduardo e pelo Fernando também, e eram pessoas que eu convivia pouco, mas conhecia elas, enfim, eram parceiros, eram as pessoas que entregavam os reais, eu tinha volta e meia a falar, até para agilizar operações ou para diminuir riscos, enfim, essas coisas. Não tinha um convívio direto com eles. Nem tinha eles no Drouse, o Rodrigo eu tinha. Mas, enfim, eu sabia da existência deles em função fiquei sabendo até depois, em função do próprio Fernando, do Luiz Eduardo comentar, do próprio Rodrigo. Enfim.
Certo. E o Rodrigo, o senhor conhecia antes ou também conheceu? Não, na estrutura da operação da Odebrecht. Tá, em relação a todos esses, o senhor não sabe informações sobre a origem do dinheiro que era levantado por eles? Não. Tá. Essas entregas, as entregas ao beneficiário final, elas tinham um lugar exato para ser feito? Era muito variável? Em que tipo de locais? Exato, não, doutora. Eu posso dizer que tinham muitos e muitos lugares, e 85% a 90% eram hotéis, né? E, enfim, escritórios, pode ser que tem alguns, que eu não vou me recordar agora, muitos já estão registrados em várias operações que eu tiver, mas na sua maior parte eram entregues em hotéis. O senhor chegava a se reunir periodicamente com essas pessoas, assim, os representantes da Odebrecht, essas pessoas, o Adil, o Samir, o Rodrigo, para fazer algum tipo de batimento de contas? Como era feito o controle dessa circulação de dinheiro? O controle de circulação era só com o Fernando. Era só com o Fernando? Porque a minha atividade não era com o Rodrigo, nem com o Samir, nem com o Adil. Então, minha prestação de contas era prestar conta da Paulistinha, né? E da Carioquinha. A Paulistinha era os que era filho de São Paulo, a Carioquinha no Rio. E essas duas contas só atendiam o Grupo Odebrecht. Então, a minha prestação de contas era com o Fernando e com a Maria Lúcia. Certo. E de novo, só para confirmar, se foi isso mesmo que o senhor falou de início, a sua operação com o Grupo Odebrecht era exclusivamente com dinheiro em reais ou havia também transferências no exterior, algum tipo de compensação? Dinheiro em reais. Tá. O senhor sabe detalhar operações chamadas de quibe, esfirra? Eu acho que quibe e esfirra foram apelido dado, quer dizer, na minha opinião, né? Pelo Samir e o Adia, da origem deles. Essa história dos apelidos dentro do Grupo Odebrecht eu já virou um pouco... Enfim, quer dizer, hoje a gente, quer dizer, nesse caso específico, entendendo, acho que só pode ser alguma coisa relacionada à nacionalidade deles, ou à origem deles, e quibe era um, o esfirra era outro. Quer dizer, e acho que as operações para mim, eram detalhadas, apesar deles serem irmãos, para mim a operação era detalhada como diferente. Então, esfirra era um, quibe era outro. Então, já teve situações, por exemplo, que eu recebi pelo esfirra, foi criada uma conta esfirra, quando eu recebia tudo, aí passava para a conta Paulistinha, para fazer os pagamentos, entendeu? Então esses apelidos identificavam os irmãos, mas nada específico em relação à operação. Só porque, complementando, essa conta Paulistinha que o senhor fala, o que vem a ser? Paulistinha era uma conta corrente que foi aberta dentro do sistema Drozos, né, que era comandada por mim. Ela era uma conta que entrava recursos. Era uma conta de crédito proveniente dessas 5 pessoas, do Samir, do Adir, do Rodrigo e do Tony e do Juca, eram alimentadas por essas pessoas, e a partir desse momento eu fazia os pagamentos que o Odebrecht mandava. Então era uma conta de crédito e débito, exclusivamente isso. O senhor saberia precisar, senhor Álvaro, o valor dos recursos movimentados pela Odebrecht nos anos 2010, 2011, assim, por meio da OIA, né? Estimar, ainda que de forma aproximada. Eu não posso, quer dizer, precisamente está no meu acordo, todo o movimento que eu fiz, né? Mas eu não posso pensar em menos de 25, 30 milhões por mês. Por mês? É um número parecido. Isso depende muito da época, né? Em 2014 foi a época da eleição, ali foi uma loucura. Tá, não, eu estou perguntando especificamente entre 2010 e 2011. Eu acho que os valores, quer dizer, sempre quando vinha a eleição, o movimento era muito maior. Acho que até o fundamento é um só, né? A eleição. O senhor, em alguma ocasião, chegou a ter contato direto ou conhece o senhor Paulo Vieira de Souza? Não. Sem mais perguntas, excelência. Pela ordem, defesa de Fernando Milhaço da Silva. Sem perguntas, excelência.
Defesa de Olívio Rodrigues Júnior. Defesa de Paulo Vieira de Souza. Tem uma só. Tudo bem, senhor Alvan? Tudo bom. Quero agradecer, o depoimento do senhor foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Na verdade, minha pergunta é mais, justamente aproveitando, porque o senhor demonstrou ter muito conhecimento do que o senhor estava dizendo. Mais uma pergunta por curiosidade, enfim, da sua prática. O senhor, quando foi mencionar a respeito de onde retirava o dinheiro, ora por transportadoras, ora em um hotel, até uma parte hotel na Vila Nova Conceição, o senhor disse que às vezes o dinheiro vinha preparado, né? Que vinha... Isso no linguajar quer dizer o seguinte, que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, acontecia às vezes, como lá, só para se diferenciar, né, como existia um movimento de muita empresa de ônibus, e os recursos chegavam em nota de 1 e 2. E geralmente o beneficiário final dessa estrutura aqui que a gente está falando, gostava do recurso, mas não gostava de nota pequena. Então o que acontecia? A gente tinha que ter um delay aí de 5, 6 dias dentro da transportadora para trocar esses recursos de nota de 1 e de 2 por notas de 100. Para justamente diminuir o risco de quem está entregando e estar fazendo um bom atendimento para quem está recebendo. Esse é o primeiro ponto. Só que aqui em São Paulo acontecia muito pouco isso. Os recursos, quando eram oriundos de nota de 1 e 2, que eram poucos casos, ia para a transportadora para fazer essa troca. Quando as notas eram de 100 e 50, elas eram arrumadas e essas notas já estavam prontas para ser usadas para fazer o pagamento que a Odebrecht determinou. Entendi. E as notas preparadas, elas vinham como condicionadas? Não é preparado. O termo preparado que eu quis usar, só para você dizer nota que na minha gíria, quando eu recebia tudo em nota de 100, assim, uma acima do outro, assim, era perfeito, porque era só botar na máquina, conferir e já estava pronto para ser usado. Entendi. Entendeu? Simples isso. Preparar o dinheiro, deixar o dinheiro arrumado, é como se você estivesse entregando uma dúzia de rosas para você, rosas bonitas ou rosas murchas. Só que eu só entregava rosas bonitas. Entendeu? Na verdade, só para ser mais preciso, eu queria saber se o senhor tem noção, poderia me dizer, em notas preparadas, em notas graúdas, quanto seria o transporte, por exemplo, de R$1 milhão? O quão grande era isso, o volume disso? Não sei te precisar, porque o serviço, essa parte de logística de rua não era eu que fazia. Então eu não sei te precisar o volume. O que eu posso dizer é que a gente forçava o máximo possível para ser nota de 100, porque nota de 100 era a maior nota que tinha, é a maior nota que tem. Então, consequentemente, o volume vai ser menor e o risco menor. Perfeito. Então, é mais uma questão de logística mesmo. Muito obrigada, sem mais perguntas. Defesa de Samir Assad. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Obrigado, desculpa, ou também fica Pode sentar ao outro lado. Sempre para cá, fica mais fácil. Está gravando, não tem problema nenhum. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, sou advogado do Samir Assad. Eu queria que o senhor se soubesse esclarecer, por favor, quem era a Kibe e quem era a Esfirra. Precisamente eu não sei. Eu te dizer quem é o Kibe e quem é a Esfirra. Mas Kibe e Esfirra, para até onde eu sei, é a Dir e Samir. Perfeito. Qual a importância da identificação de senhas de Kibe e Esfirra no controle desse dinheiro? Não, porque o que acontecia? Quando eu recebi esses recursos, se era Kibe ou Esfirra, quem determinava isso para mim era o Fernando. Tá. Você vai receber hoje 3 milhões do Esfirra. Quando tiver ok, você me avisa, avisa. Aí Esfirra, eu recebia 3 milhões, eu recebi 3 milhões de Esfirra. O que eu quero te dizer é que, na minha ótica e lógica, enfim, eu não era nem obrigado e nem poderia saber se Esfirra era o Samir e se Kibe era o Adir. Agora, o que eu posso te falar, até depois de tudo que passou, que um é uma coisa, o outro é outra. Agora, quem que é o Kibe, quem que é a Esfirra, eu não sei. Excelente. O senhor recebia uma informação do Fernando que chegaria a um valor X no dia Y. Ao chegar, não necessariamente o senhor sabia se aquele dinheiro era oriundo de um ou de outro. A informação que o Fernando dava... Eu sabia 100 anos. Com base na informação do Fernando. Isso. Se, por exemplo, o Rodrigo, o Tony ou o Juca, alguém mandasse o dinheiro lá e fosse do mesmo valor, poderia eventualmente confundir, ou não? Não tinha essa confusão de jeito nenhum. Não tinha. Não. E até porque, até onde eu sei, o Tony e o Juca, esse exemplo que você deu,
Eu nem, quer dizer, dentro da minha operação e do meu trabalho, eles nem tinham contato com o Samir e com a Dilma. Não, quero dizer assim, a gente pode estar aguardando chegar a 1 milhão aqui. A gente não sabe quem vai trazer. Não, isso não tinha, não. Não tinha. Comigo não existia isso. Tá. Porque isso daí é muito difícil. Eu fazer um pagamento, eu sair de uma base para fazer um pagamento, eu não sei quem é o destinatário, o hotel que o cara vai estar esperando, a pessoa que vai estar esperando é a senha, não existia. E o inverso também não. Como é que eu vou receber um recurso que eu não sei de quem vem, para onde vai, porque isso tudo gerava, esses recursos que eu recebia, geravam uma demanda de logística. O recurso não caiu do céu. Você vai receber no hotel tal hora, a senha é tal. Se for o esfirra, eu vou saber antes, porque o Fernando já teria me avisado. Você vai ter uma operação que você vai receber X do esfirra. A liquidação vai ser assim. Era super organizado, então. Era organizado. Esfirra. Até onde eu sei, né? Aí, quer dizer, eu acho que quem vai poder te responder melhor essa pergunta é o Fernando. Perfeito. Lhe agradeço muito, uma boa tarde. Obrigado, Excelência, sem mais. Está encerrado o depoimento, o senhor está dispensado já. Obrigado. Tá bom, muito obrigado.